bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas peças de decoração que eu fiz por aqui, transformando coisas simples em objetos lindos, exclusivos e cheios de estilo. E o primeiro projeto que eu vou te apresentar no vídeo de hoje, eu acho que era um porta-tempero, se eu não me engano isso aqui, mas é uma madeira bem bonita, cheia de veios e tal. E eu resolvi utilizar as duas partes para fazer coisas diferentes. Essa parte de baixo aqui, que provavelmente nesses espaços aqui embaixo relevo era onde se colocava os potinhos de tempero, imagino eu. E eu tô usando a esmerilhadeira para desgastar esse torneadinho aqui, que era onde era enfiado na parte de cima, para deixar esses torneadinhos bem retinhos. A ideia é usar ela de ponta cabeça, como se fosse um banquinho, tá vendo? Vou tirar um pouco desse verniz, nada assim muito profundo, só tirando mesmo para eliminar um pouco desse brilho. Agora sim, com ela já mais opaca, mais desgastada, eu vou fazer um stencil aqui em cima. Esse stencil, claro, que também é da Opa Criando Arte, nossa parceira aqui do canal. E ele tem esse motivo floral lindo, maravilhoso. Dá inclusive para fazer a continuidade, então dá para pintar grandes peças com ele, só seguindo uma sequência, sabe? É um desenho que dá para fazer um contínuo dele. Eu tô usando o pincel Pituá com pouquinha tinta no pincel e fazendo batidinhas e movimentos circulares de forma bem aleatória. Eu não quero que essa pintura fique muito sólida, porque a ideia aqui é desgastar depois para dar um ar mais envelhecido para a peça. Depois de terminar o stencil, eu pintei também a parte de baixo tudo de branco, e inclusive os pezinhos. E aí usei o raspador e uma lixa para dar uma desgastada aí nessa tinta branca, para não ficar uma pintura muito sólida. Desgastei um pouquinho com a lixa também, aqui a parte do tampo desse meu banquinho. E finalizei usando uma cera. Olha que gracinha que ficou, gente. Eu usei ele para dar um... E eu achei que ficou uma peça muito coringa, porque vai dar para usar em diferentes ocasiões. Dá para colocar um vasinho em cima, ou até colocar qualquer peça que a gente queira dar uma altura, numa composição de uma mesa, ou até em cima de alguma mobília. O meu banquinho por hora vai morar aqui, debaixo de uma luminária que eu tenho aqui no meu quarto. E a parte de cima eu vou usar assim, do jeitinho que ela tá, pra tapar esse buraco que eu tenho aqui. Eu encontrei essa floreira também no lixo e eu achei ela muito bonita. Ela é de verga, assim, de bambu, eu não sei como que as pessoas costumam falar. Eu sei que aqui em Portugal eles chamam verga, que é esse material aqui que pra gente... é o bambu no Brasil, né? Eu acho que é bambu, gente. Eu não sei. Eu sei que eu achei essa floreira, eu achei ela muito bonita. Só que ela tá quebrada na parte de cima. Então eu vou usar essa madeira que tá numa tonalidade ali bem próxima. Eu só furei aqui o centro, coloquei um parafuso e fixei ali na minha floreira. E pronto, ganhei uma floreira nova. E essa aqui é outra peça que foi transformada. Gente, esse banquinho não é muito comum de se achar por aqui. Inclusive, quando a gente acha para vender, as pessoas costumam pedir até um bom dinheiro por eles. Esses banquinhos mais rústicos assim. E eu achei esse aqui, tava muito estragado a parte de cima, mas a parte de estrutura tava muito boa, ele tá bem firme. E claro que eu trouxe pra casa, né? Eu achei ele muito charmoso, inclusive essa cor de tinta que ele tem. E pra você que tá aqui no canal há mais tempo, já viu que
Nos últimos vídeos, eu acabei transformando essa mesinha pra combinar com uma outra que eu fiz lá pro quarto e me sobrou esse tampo. Então eu vou aproveitar ele pra fazer a parte de cima agora do banquinho, que já não vai mais ficar com cara de banco, vai ficar mais com uma cara de mesinha. É um banco-mesa, uma mesa-banco. E o que eu fiz, ao invés de consertar essas partes que estavam quebradas do tampo, foi usar a santa esmerilhadeira para desgastar todo o restante e deixar ele redondinho como tem que ser. Pra parte do banquinho, eu desgastei também com a esmerilhadeira. Eu gosto muito desse efeito que só a esmerilhadeira dá, gente. Nenhuma outra lixadeira dá esse efeito de arrancar lasca, sabe? Eu gosto demais. E eu tava com saudade de fazer isso. Então, tirei ali um pouco da tinta e percebe aí que tinha duas cores de tinta diferentes, né? Tinha esse azulzinho, verdinho, assim, bem clarinho. E tinha também um branco ou pérola ali. Então, o meu banco ficou com 3 cores diferentes. A madeira, o verde e o pérola. Retirei a parte de cima e eu resolvi fixar o banco utilizando as cavilhas. Fiz buracos ali suficientemente grandes com a furadeira, de modo que coubesse as cavilhas aqui. Marquei ali, ó, com a cola mesmo, onde é que eu tenho que fazer o furo. Lá no tampo, fiz o furo, tomando cuidado para não passar pro outro lado. Passei muita cola ali e fixei. Tirei todo esse verniz usando a esmerilhadeira e aí tá uma coisa, gente, a esmerilhadeira é muito legal porque a gente consegue tanto fazer um desbaste ali na madeira, você viu que eu comi toda a parte estragada do tampo, né, do círculo de madeira que eu tenho aí. E ela consegue também tirar verniz, vai ali do domínio que você tem, né, do controle ali no braço mesmo, porque daí você tem que ir com a mão um pouco mais leve, ou até utilizando uma lixa um pouco mais fina. Ou ainda, utilizar aquele suporte de lixa com velcro, que também dá muito certo. Então, gente, olha, se você tem dúvida entre comprar uma lixadeira ou uma esmerilhadeira, o meu conselho é: compra uma esmerilhadeira, e eu sempre falei isso por aqui, porque o que você faz com a esmerilhadeira, você não faz com a lixadeira. E o contrário acontece. O que você faz com a lixadeira, você também consegue fazer com a esmerilhadeira. Então, se você puder comprar uma só ferramenta, compra ela, gente. Ainda mais se você costuma trabalhar com pallet, com madeiras rústicas e tal, vai te servir muito, muito bem. E eu comprei ainda um disco de corte para experimentar na minha esmerilhadeira. Muito em breve eu vou trazer para vocês verem como é que vai funcionar isso. E a minha mesa banco está pronta, gente. Claro que também vou fazer um stencil aqui, porque este vídeo está o quê? Recheado de projetos com stencil. Todos eles, lembrando, são da Opa Criando Arte. No Brasil é muito tranquilo achar Opa, né, gente? Nas melhores lojas de artesanato você encontra. E se você digitar no Google lá, Opa Criando Arte, stencil Opa Criando Arte, vai já aparecer uma infinidade de lugares para você comprar. Só você escolher a loja que te apetece e receber os stencils aí na sua casa. E o pessoal aqui de Portugal vive reclamando porque não encontra os stencils da Opa. E quando encontra, não encontra aqueles que a gente usa aqui no canal. Pois eu tenho uma novidade chegando por aí e vocês me aguardem, que vai ser muito, muito bom para que você possa adquirir os stencils que a gente usa aqui no canal. Aguenta aí que tá chegando novidade para você que é de Portugal. Feito meu stencil, eu juntei ali as minhas letras com um pincel um pouco mais fino e finalizei com cera para móveis. E esse banquinho foi morar lá no quarto do Samuel. Olha que lindo que ficou! Eu encontrei a cabeceira e o pé da cama num lixo aqui bem pertinho de casa. Ainda bem que era bem pertinho. Eu vi da janela e eu logo identifiquei que eu iria gostar. Então,
Fui até lá e tinha essa cabeceira aqui. Pelo que eu identifiquei, foi a loja que jogou fora. Lembra que eu falei que aqui perto de casa tem uma loja que eles restauram alguns móveis assim para vender, né? E eu acho que eles começaram a pintar essa cabeceira. Na verdade, acho que começaram pelo pé. E viram que não ia dar bom. E resolveram parar o trabalho pelo meio. Acho que ficaram até com raiva e colocaram lá no lixo a cabeceira e o pé da cama. O pé tava assim, então, cor de rosa. E é aquilo que eu falo, gente. Às vezes, um móvel de madeira, ele tem muitas imperfeições. E se a gente não tratar muito bem dessas imperfeições antes de pintar, a única coisa que a tinta vai fazer pelo móvel é evidenciar todos os defeitos que essa madeira tem. E nesse caso aqui, faltou um pouco de experiência para quem estava fazendo, porque eles estavam usando uma tinta meio brilhante, numa tonalidade muito chamativa, que era esse rosa, e mesmo eles tendo tido a preocupação de passar alguma massa para madeira e tal antes de pintar, quando eles pintaram, todos os defeitos da madeira acabaram saltando aos olhos. Foi aí que a pessoa que estava fazendo, acho que falou, não vale a pena continuar com esse trabalho e colocou essas peças no lixo. Sorte a minha, né? Porque eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi essas peças no lixo, principalmente por causa desses torneados aqui. A parte central da cabeceira e do pé da cama, de fato, tá assim, em uma situação muito complicada. Tem madeira trincada, tem muitas fissuras, tem muitos problemas aqui que eu achei que não valeria a pena investir nessa cabeceira como peça única. Então eu resolvi desmembrar ela e tirar os torneados, que o meu principal objetivo eram eles, principalmente esses aqui, gente, que estão na madeira natural. Olha como estão lindos! Parece até que essa madeira estava no tempo há muitos anos, porque ela está completamente sem verniz. E como a cabeceira estava muito quebrada, eu resolvi então salvar os torneados, que era o meu principal objetivo. E a cabeceira, a ideia era colocar na rua mesmo, porque ela tava muito quebrada. Mas eu confesso que assim que eu tirei os torneados, eu fiquei aqui pensando, gente, que dom de colocar essa madeira aqui na rua de novo. Então eu resolvi aparar aqui essas partes que sobraram. E eu pensei em dar uma chance de vida ainda para essa peça. Claro que eu não vou poder usar ela como estrutura de nada, porque como eu falei, ela tem alguns trincos, ela tem problemas mesmo de estrutura, de madeira mesmo, que não vale a pena investir tempo e recurso para poder reparar, porque senão vai acabar ficando pior do que tava, sabe? Se for colocar massa para madeira e tudo mais. Então eu resolvi só deixar ela assim, como ela tá, nua e crua, sem verniz, sem massa para madeira, sem tinta, sem nada. E resolvi fazer uma coisa que eu já tava com vontade há um bom tempo. Já ouviu falar no Bauer Malerei? Bauer Malerei é uma técnica de pintura que foi muito utilizada nos móveis. Se eu não me engano, foi ali num período pós-guerra, onde os móveis eram mais escuros, onde as cores eram mais fechadas na mobília. E como uma tentativa de colorir a vida mesmo, trazer mais cor, mais alegria nesse pós-guerra, eles começaram a colorir os móveis com motivos florais, alguns elementos da natureza, pássaros. E eu acho muito bonito. E claro que precisa ter alguma habilidade para poder fazer esses desenhos assim à mão livre. Então eu perguntei para o pessoal da OPA se eles tinham algum stencil e claro que eles tinham, né, gente? Recebi aqui em Portugal 3 stencils que tem esses motivos assim inspirado nesse tipo de técnica que é o Bauer Malerei. Eu escolhi esse aqui e eu vou colocar ao longo de toda essa parte de cima da cabeceira. Eu comecei com o pincel Pituá sujo numa tinta qualquer aqui. Eu sujei num pouquinho de tinta branca com verde. Só para dar um fundo aqui, para que eu possa posicionar todas as flores ao longo dessa curva aqui. E olha lá como que só com fundo já tava ficando muito bonito, gente. Esses motivos florais bem típicos são muito legais, né? Espalhado todas as flores da maneira que eu queria, agora é hora de começar a colorir, gente. E aqui tá uma dificuldade minha, que eu não tinha uma tinta de boa qualidade, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu estou trabalhando com umas tintas acrílicas aqui, que, olha, só Deus nessa causa. Não são boas, gente. Elas são aguadas, sabe, transparentes. Elas são grossas,
mas elas não têm uma boa cobertura. Então tem que aplicar assim muitas e muitas camadas até que essa tinta fique colorida como deve ser. Mas é o que eu tenho por aqui, então vamos trabalhar com a tinta que eu tenho por aqui, né? Fui ali com muita paciência colorindo cada uma das flores. Eu resolvi usar basicamente cores primárias, com exceção do verde, né, que já não é primária, é secundária. Essas são as cores que eu vou usar nesse meu móvel. E daí, gente, depois de algumas camadas de tinta, eu consegui uma cor um pouco mais intensa, que era a cor que eu queria. E eu sabia que eu ia precisar fazer as vírgulas. Eram elas, as vírgulas ali na cor branco ou próximo do branco, que ia fazer com que o meu desenho se parecesse mais com a técnica do Bauer-Mallet. E eu fiz as bolinhas ali, que já tinha no stencil mesmo, fiz elas com uma caneta, aquela caneta de giz líquido, sabe? Pois bem, fiz com a caneta. E eu comecei a treinar e treinei nessa peça de madeira aqui. E comecei a ficar desesperada, porque não tava dando certo, gente. E aí, claro que eu pedi socorro pra Mayumi, né, gente? A Mayumi é lá da OPA, ela que desenha todos os stencils. Ela é muito fera quando se trata de pintura com stencil e outros tipos de pintura também. Então, eu mandei essa imagem pra ela e falei, Mayumi, pelo amor de Deus, me ajuda a não passar vergonha. Eu tô querendo fazer a pintura do Bauer, mas eu não consigo fazer a tal da gota. E a Mayumi me deu algumas dicas valiosas que me ajudaram muito. Primeira coisa que ela falou foi, Paula, você precisa diluir muito essa tinta pra que o pincel deslize. Se a tinta estiver grossa, o pincel não vai deslizar. Outra coisa que ela me falou, utiliza um pincel fino, um pincel liner. Faz uma gota e puxa essa gota para esticar ela. E foi isso que eu fiz, gente. Quando a mãe me deu essas dicas, a coisa facilitou muito. Claro que eu ainda errei algumas vezes antes de conseguir. Primeiro na espessura do pincel, que eu tentei fazer com um pincel mais grossinho, mas não tava dando certo. Gente, e a minha mão dura, e eu tremendo. Precisa ver, gente, como que pode, né? Mas quando eu peguei o pincel número 0, aquele bem fininho, e coloquei a tinta bem diluída nele, fiz a gotinha e arrastei, como a Mayumi me disse, as coisas começaram a acontecer. E é isso que eu fiz, gente. Eu apertava um pouco mais o pincel no início da gota, arrastava e ao final dela levantava um pouquinho esse pincel para que ficasse ali um final mais fininho. E se eu puder te aconselhar alguma coisa em relação a qualquer tipo de pintura, treina. Treina, porque quando a gente tem segurança, as coisas acontecem. Uma simples gota, gente, que pra quem sabe desenhar deve estar dando risada, né? Que de como eu tive dificuldade para fazer um traçozinho, só assim, ó, uma vírgulazinha. Pois uma simples vírgula tava me dando o maior trabalho até que eu pegasse confiança e conseguisse manusear bem esse pincel. Uma coisa que me ajudou bastante foi segurar bem embaixo ali do pincel, quase em cima da parte metálica, tá vendo? Para que eu tivesse mais precisão. E eu apoiei também o meu dedo mindinho ali na madeira, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de controle sobre o traço que eu tava fazendo. Cada flor que foi ficando pronta foi provocando um sorriso ali no meu rosto, porque eu tava ficando muito satisfeita com o resultado. No centro das flores eu resolvi usar o cabo do pincel como se fosse um boleador ali. Molhei na tinta e fiz ali algumas bolinhas também para dar um pouco mais de destaque. A pintura Bauer, ela se caracteriza
por esse excesso de detalhes mesmo, gente. Quanto mais detalhes, mais bolinhas, tracinhos, arabescos, mais bonito fica. Nas florzinhas que eram muito miudinhas, eu senti falta também de algum detalhe, então eu acabei colocando bolinhas ali também. Terminada essa etapa, eu ainda vi que as folhas estavam apagadas, né? Já que agora a gente tem toda essa luz aí em todas as flores, as folhas precisavam de alguma coisa. E eu fiz um teste com a tinta branca e não gostei nada. Então eu resolvi misturar um pouquinho de tinta verde nessa tinta branca e deixar um verde bem clarinho para daí fazer o mesmo trabalho com as vírgulas, só que com uma tonalidade mais próxima das folhas. E foi realmente uma escolha muito boa. Aguenta aí que já eu vou te mostrar onde é que eu coloquei essa peça e como é que ela ficou. Só não vou mostrar ainda porque tem uma outra peça que eu vou colocar perto dessa e eu vou fazer ela primeiro e te mostrar para depois mostrar o resultado final tudo junto, aguenta aí. E esse próximo projeto nasceu desses torneados aqui, gente. Eles eram pés de mesa. E antes que alguém possa me falar, eu não acredito que você teve coragem de fazer isso. Gente, eu encontro com bastante facilidade esse tipo de torneado nos lixos daqui. Eu já achei alguns pés de madeira como esse e eu só não trouxe pra casa porque já não tenho mais o que fazer com ele. E esses aqui em especial estavam com os pés muito comprometidos. Se eu fosse usar para fazer uma mesa ou uma mesinha lateral, uma mesinha de apoio, enfim, eu teria que refazer esses pés porque eles estavam mesmo muito comprometidos em relação à estrutura. Por isso eu resolvi aproveitar só os torneados. A ideia aqui era fazer 2 luminárias, assim, com cúpula e tudo mais. Mas para a riqueza deste canal e para trazer mais ideias diferentes, eu resolvi hoje fazer só uma das peças e a segunda peça, aí sim, eu vou fazer a luminária que eu quero com cúpula e instalação elétrica e tudo mais. Esse aqui vai virar um candeeiro. E eu levei ele lá pra casa da Cris, como eu disse, e foi lá que, usando a serra de bancada dela, eu pude cortar ele com muita facilidade. E a única dificuldade foi mesmo cortar, gente, porque de resto foi muito tranquilo de fazer. Eu usei esse cestinho aqui, que é o que vai segurar o vidro que vai a vela. E por que eu fiz isso? Eu não quis colar o vidro aqui, porque pode ser que mais pra frente eu mude de ideia e resolva fazer duas luminárias com cúpula, de repente para colocar do lado da cama, não sei. E se isso acontecer, aqui tá fácil de desmontar. Eu só coloquei isso aqui com 2 parafusos, não tem cola, não tem nada aqui. Então é por essa razão que eu coloquei esse cestinho aí, para servir de suporte para o vidro. Lavei a peça com desengordurante e uma escovinha para tirar toda a cera, excesso de óleo e poeira que tinha por aqui. E por uma questão de economia de tinta, porque eu tinha pouquíssima tinta por aqui, eu resolvi fazer uma pintura muito mal feita, assim, uma pintura bem rala, espalhando o máximo que deu essa tinta. E depois eu dei um efeito desgastado, raspando em alguns lugares. E uma coisa que eu achei legal foi que, colocando o vidro em cima do cestinho de verga, é que não me prendeu a uma só opção. Eu posso tanto usar aqui como um castiçal, como eu posso também colocar um vasinho de planta e ir mudando conforme a ocasião pedir. Vem ver agora como é que ficaram todos os projetos prontinhos.
vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí, transformar qualquer coisa simples que você tiver, olhar, virar de ponta cabeça, de um lado, do outro, imaginar aquilo de outra cor, com outra função e transformar objetos simples em lindos objetos de decoração aí para sua casa. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.